Com esta quarta-feira de cinzas, nós vamos dando início a essa quaresma de 2023 com essa proposta, né, que nós apresentamos para você num vídeo anterior que está lá no canal do YouTube da nossa comunidade e também um outro vídeo, né, mais breve de apresentação, de explicação também para esse retiro quaresmal. Padre, é hoje o primeiro passo que a gente dá, e a igreja já chega nessa quarta-feira de cinzas com um grande convite para a gente já começar assim mesmo, preparando alma, corpo, espírito, vida, dia, tudo para a gente entrar, para nós entrarmos nessa jornada. E como a gente tem dito, né, essa nossa jornada de oração quer ser um mergulho em águas profundas. Não basta você chegar à praia só para molhar os pés, né? Acho que a gente tem que ir além. Então você já viveu outras quaresmas, né? A gente quer oferecer agora um conteúdo diferente para que você mergulhe mais na sua vida espiritual, progrida na oração. Então começar hoje na quarta-feira de cinzas com toda a igreja fazendo jejum, abstinência de carne e aqui conosco, né, já é algo assim para você avançar nessa jornada de vida espiritual, jornada de conversão. Aproveitando até para esclarecer como é que se faz jejum, como é que se faz abstinência. Porque às vezes muita gente ainda não tem consciência clara de como fazer um correto jejum segundo aquilo que a igreja prescreve. Claro que existem corações generosos que vão passar o dia a pão e a água. Nada de errado com isso se você dá conta. Um jejum nunca pode prejudicar a sua saúde. Essa é a orientação de Santo Inácio de Loyola nos exercícios espirituais. Se você vai fazer alguma penitência, algum tipo de jejum e vai se sentir mal com isso, então não faça. Quem trabalha, faz trabalho braçal, quem se desgasta muito no trabalho e não pode ficar sem se alimentar. Então existe um jejum específico, que é o jejum canônico. Tá? Agora, se você acha que dá conta de fazer um jejum rigoroso, sem prejuízo da sua saúde, não há por que não fazer. Tá certo? Mas qual é o jejum canônico? Porque a igreja, no seu quarto mandamento, ela diz: jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Quando manda a Santa Mãe Igreja? O jejum é para 2 dias no ano. O jejum é para a quarta-feira de cinzas e para a sexta-feira santa. E como é que se faz jejum? Você vai tirar uma das refeições e vai fazer a outra tão pequena que seja como um aperitivo apenas. Então é uma refeição pequena, moderada, e outras 2 menores, que juntas não daria uma. Você pode então tomar o seu café normalmente e reduzir o almoço e o jantar. Ou você pode reduzir o café e o jantar e apenas fazer um almoço moderado. Esse é o jejum canônico. Se você faz isso, você está cumprindo com o quarto mandamento da igreja, no dia de hoje. Tá certo? Então, uma refeição completa e 2 menores, que juntas não daria uma só. E a abstinência é você não consumir nenhum tipo de carne de animais de sangue quente. Às vezes a gente ouve falar, né, ouviu desde criança que não pode comer carne vermelha. Mas não é isso. Frango é carne branca e também não pode ser consumida no dia de hoje. A abstinência de carne se faz não consumindo carne de animais de sangue quente. Então não pode carnes bovinas, ovinas, carne de frango, carne suína, nada disso. Apenas peixes, frutos do mar em geral, ovos. Então isso não quebra a abstinência. Tá? O jejum é uma refeição completa e 2 menores. A abstinência é nessas refeições você não consumir absolutamente nada que tenha carne de animais de sangue quente. Então dessa forma você cumpre o preceito de fazer jejum e abstinência da quarta-feira de cinzas. Qual é o peso de não cumprir isso que é proposto para a quarta-feira de cinzas e depois lá
para Sexta-feira Santa. Como em geral os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja, se você falta com algum deles conscientemente, é pecado grave. Eu não fui à missa do domingo porque eu não quis. Eu sabia que era pecado, não fui porque eu não quis. Pecado mortal. Então faltar com algum desses conscientemente. Às vezes acontece alguém, sei lá, na quarta-feira de cinzas, comeu lá uma fatia de presunto. Esqueci. Não foi consciente, tem o pecado, mas não tem a gravidade de um pecado mortal. Então o peso está na sua consciência. Você está fazendo deliberadamente aquilo, sabendo que não pode, pecado grave. É uma desobediência deliberada. Então não pode comungar antes de se confessar. Então essa gravidade do pecado, da abstinência e do jejum quebrado, também vale se você tem consciência. Agora tem, né? Antes não sabia, agora sabe. Então a gravidade está na consciência, no quanto a pessoa sabe da gravidade daquele ato. Padre, e não ir à missa hoje, nesse dia, quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas não é dia santo. O sacramental das cinzas, né, não é obrigatório. Os dias santos são os domingos e uma ou outra solenidade ao longo do ano, né, como é o caso do dia 19 de março, o dia do Natal. Então são algumas solenidades que são dia santo. Por incrível que pareça, quarta-feira de cinzas não é dia santo, mas é recomendado que você comece bem a quaresma participando da missa e recebendo o sacramental das cinzas. Repara nessa palavra, hein? É sacramental, não é um sacramento. O sacramento que perdoa pecados é a confissão. O sacramental é um ato, é um gesto, é um objeto ligado a um sacramento. A água benta é um sacramental ligado ao batismo. As cinzas é um sacramental ligado ao sacramento da confissão. E aqui existe uma diferença, né? O sacramento ele age por si mesmo. Então, se você procura o padre arrependido de seus pecados com o propósito de não mais ofender a Deus e é absolvido, você está perdoado. O sacramento ele acontece, entre aspas, automaticamente, independente do padre que está celebrando e do penitente que está se confessando. Agora, o sacramental, ele depende das disposições interiores de quem recebe. Então eu posso derramar um baú de cinzas na cabeça de alguém que não quer se arrepender, que não vai adiantar de nada. Então o sacramental, ele depende da sua disposição e da sua abertura a Deus. Enquanto que o sacramento, ele age automaticamente por graça de Deus, né? A gente diz em latim ex opere operato. Ou seja, ele acontece pelo simples fato de ter sido celebrado. Agora o sacramental, ele necessita de abertura. Então se você vai hoje à missa para receber as cinzas, vá sabendo que você precisa estar disposto a mudar de vida, para que aquelas cinzas tenham realmente um sentido de conversão para você. Até já apresentar na missa de hoje, né? Nós fizemos uma proposta através de um vídeo, despertou no coração das pessoas, por isso elas estão aqui, preencheram o formulário, estão recebendo hoje esse momento, né, esse vídeo. Então assim, até para já colocar diante de Deus, para pedir a bênção, para pedir a graça, para pedir as condições necessárias, né? Para começar já assim, porque todo propósito em si vai acabar no meio do caminho, mas tudo aquilo que a gente coloca como propósito, eu lembro sempre daquela frase, o querer é meu, mas o poder é de Deus. Mas sem o meu querer, então olha que bonito, hoje a igreja já nos dá essa oportunidade, né? Exato. E aí você, sabendo disso, que não está começando essa jornada sozinho, você se fortalece e se anima para ir adiante, né? Para ir mais rápido, a gente vai sozinho, né? Porque a gente não depende de ninguém. Mas para ir mais longe, você precisa ir acompanhado. Então estar conosco é uma forma de nós nos animarmos uns aos outros para dizer, não desanima, não desiste, vai adiante com o teu propósito, fica aqui conosco, caminha mais um pouco. Então a nossa jornada de oração nessa quaresma é nesse sentido. E esses primeiros dias da quaresma, eles vão ser uma introdução, uma conversa, uma reflexão sobre algum aspecto da quaresma, do evangelho, da palavra de Deus, para aí sim, na primeira semana da quaresma, que vai da segunda-feira que vem até o sábado, né, no nosso caso, aí sim a gente vai cada dia para uma devoção específica e para rezar juntos, refletir juntos sobre ela.
Então aguarda que nós vamos também, né, colocar junto com o vídeo o material, né, Padre, Isso. que o Padre está preparando para nos ajudar então a viver de forma profunda. Padre, introduz a gente então exatamente naquilo que nesse mistério, naquilo que nós celebramos hoje. Nós vamos nessa quaresma entrar com Jesus no deserto. A gente sabe que é o tempo de 40 dias, né, de preparação para a Páscoa. 40 é um número muito simbólico, muito significativo na Bíblia. É o tempo de uma vida, o tempo de Jesus no deserto. É o tempo do povo de Deus a caminho da Terra Prometida, né? Foram 40 anos. É o tempo do profeta Elias, também na presença de Deus, no monte. Então 40 é um número que significa o tempo de uma vida, é o tempo de uma geração. Então 40 é o tempo de estar com Jesus no deserto durante as suas tentações em preparação para a Páscoa. Nós vamos entrar no deserto com Jesus para enfrentar as nossas tentações, né, para os nossos confrontos, os nossos combates espirituais. Você tem aí aquele pecado de raiz que ainda tem resquícios. Você precisa entrar no deserto, percebê-lo e arrancá-lo. Então o tempo da quaresma é para fortalecer a nossa vontade, é para intensificar a nossa oração, é para converter o nosso coração pela mortificação, pela penitência. Então a quaresma é esse tempo de deserto, um tempo de privação, não privação por ela mesma, mas privação com um sentido, com uma razão de ser. Então estar no deserto é lembrar aquela passagem do profeta Oséias, né, quando Deus diz: eu mesmo vou conduzi-la ao deserto para falar ao seu coração. Então, que bonito. Deus fala ao nosso coração, não é no meio do tumulto, no meio do barulho, do corre-corre do dia a dia. Deus fala ao nosso coração quando estamos no deserto. É ali que a gente enfrenta escorpiões, as cobras mais venenosas do mundo estão no deserto. É um lugar de sede, de fome, é um lugar que durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Então o deserto é um tempo assim, é um lugar físico que exige muito do ser humano, né? É difícil sobreviver no deserto. E espiritualmente também ele tem esse significado. É um lugar teológico, de encontro conosco mesmos, com as nossas misérias, né? com as nossas preocupações, os nossos medos, com as nossas tentações. E ali é o lugar onde Deus fala ao nosso coração. É quando a gente se sente fraco, que se sente forte, né? Deus manifesta a sua força em nós nesses momentos de fraqueza no deserto. Então, o que é a quaresma? É nós entrarmos no deserto decididamente para esse encontro, para essa busca. Buscamos a nossa própria realidade, buscamos a nós mesmos, mas buscamos sobretudo a nossa verdade iluminados por Deus, que fala ao nosso coração no deserto. Então fica com essa frase, né, do profeta Oséias: eu vou te conduzir ao deserto e falarei ao teu coração. Que bonito. Padre, partilha conosco um pouco da liturgia desse dia, né, para nos ajudar assim já a refletir, até para que a hora que a gente chegar, né, na Santa Missa, a gente já chegue assim com o nosso coração preparado, né? Sim. O evangelho que a igreja proclama hoje é aquele texto onde Jesus recomenda as 3 práticas, né, para viver a quaresma bem: o jejum, a esmola, né, a caridade e a oração, como remédios, né, contra o pecado original. Então o jejum para restaurar a minha relação comigo mesmo, eu colocar limite nas minhas vontades, nos meus desejos. Então o jejum é para eu restaurar a saúde do relacionamento comigo mesmo. A oração é para eu restaurar a minha relação com Deus. O pecado coloca um estado de inimizade na nossa alma. Nós nos voltamos contra Deus por causa do nosso pecado. Então daí a oração mais intensa, mais fervorosa, mais devota, que na quaresma nos reaproxima de Deus, restaura aquela amizade quebrada pelo pecado. E a caridade, né? A esmola, que é para restaurar a relação com o outro. Então essas 3 práticas são as que Jesus vai recomendar no Evangelho de hoje. Mas eu gostaria de proclamar agora aquele que será o texto da primeira leitura, da profecia de Joel, capítulo 2, versículos de 12 a 18. O texto diz assim: agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração, não as vestes, e voltai para o Senhor, o vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo.
Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor, o vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa o seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Por que se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E para ajudar a rezar esta palavra proclamada, a liturgia propõe também o Salmo 50, é o Salmo do arrependimento do rei Davi. Então nós vamos, para ajudar você a rezar também, cantar este Salmo 50 para ajudar a tua oração. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Criai em mim um coração que seja puro
ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Então o Senhor nunca despreza um coração arrependido. É momento forte de oração, de penitência, de conversão, e você é convidado a isso. Não se sinta privado da misericórdia e do amor de Deus. Venha caminhar conosco nessa quaresma. E aqui a gente quer fazer um convite, né? Se você sabe de alguém que precisa dessa ajuda, de uma companhia para a jornada espiritual, para o retiro dessa quaresma, envie esse vídeo, né? Ou envie o link do formulário que você preencheu para estar aqui conosco, porque ainda dá tempo de chegar mais alguém para continuar essa caminhada com a gente. Hoje é só o primeiro dia, Só o primeiro dia. Padre? Então, dá muito tempo, acredito que você já foi sentindo, né, o quão importante e o quão profundo vai ser mesmo esse retiro quaresmal aqui, com o Padre, né, com a gente aqui da comunidade. Então faz isso que o Padre disse. Pega esse vídeo, compartilha, apesar dele não ser público, quem recebeu pode compartilhar, né? De tal forma que, através desse compartilhamento, você convide outras pessoas, então, para vir fazer essa caminhada, né, Padre? Exato. E a gente pede encarecidamente que você possa compartilhar com alguém que você acredita que realmente vai usar esse vídeo para a sua oração pessoal. Não coloca em grupos, não, porque a gente quer que essa quaresma seja com pessoas comprometidas com a sua oração, com o seu progresso espiritual. Por isso que nós optamos por não deixá-lo público. Você pode sim compartilhar, não se sinta acanhado por causa disso. Mas envia para alguém que você realmente acredita que vai se utilizar desse vídeo para o seu benefício espiritual, tá certo? Se não, manda o link do formulário e aí a gente mesmo envia para essa pessoa. Então assim nós começamos. A quarta-feira de cinzas, esse é o primeiro dia do nosso retiro quaresmal, com essa disposição no coração, né, de nos encontrarmos com Jesus no deserto, encontrarmos conosco mesmo, nessa caminhada espiral, como o Senhor disse nos vídeos anteriores, né, desse progresso, desse crescimento espiritual, porque é isso que a gente precisa, né, Padre? Exato. E a gente vai propor ao longo das semanas algumas penitências. Sim. Mas se você já pensou em alguma penitência para fazer ao longo da quaresma, não perca tempo. Começa desde hoje com o jejum e a penitência prescritos e depois segue adiante. Mas nós vamos recomendar, de acordo com a nossa oração, com a nossa reflexão, algumas penitências diárias ou semanais, né, para que você possa também se mortificar e crescer espiritualmente com esse exercício. Então, com o coração agradecido a Deus, porque mais do que eu e o Senhor temos pensado, né, querido estar com as pessoas e eles conosco, é vontade de Deus para nós, né? É proposta dele. Então, com o nosso coração assim, agradecido por esse presente que chega até a você, até a cada um de nós e até a todas as pessoas com quem você compartilhar, nós já queremos pedir a bênção de Deus para nós vivermos de forma intensa, orante, penitente, essa quarta-feira de cinzas. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum e de abstinência o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre as vossas intenções e propósitos para esta Santa Quaresma de 2023, e permaneça sempre a bênção de Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia bem celebrativo para você. A gente se encontra no altar, né, Padre? Se na Deus Santa quiser. Missa, né? E amanhã nós também nos encontraremos aqui
com mais um vídeo da Quaresma. Até amanhã, se Deus quiser. Até! Ninguém te ama.